Primeira questão. Escreva os números abaixo em notação científica. Letra A, nós temos esse número aqui, 500.000. Nós vamos transformar em notação. Então, eu vou contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E esse número de zeros serão potências de base 10. Então, é 5 vezes 10 elevado a 5. Letra B, 0,000000012. O importante nessa questão é que você vai deslocar a vírgula para a esquerda. E vamos colocar a vírgula entre 1 e o 2. Então, nós vamos repetir esse número. 1,2 vezes 10. E você vai contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é para a esquerda, então o expoente vai ser negativo. Então, vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 8. 0,32, letra C. Você vai deslocar a vírgula apenas uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Letra D, 8,2 vezes 10 elevado a 5. Então, vou repetir o número 82, o número sem a vírgula, e vou acrescentar os zeros, né? Então, a vírgula vai se deslocar 5 casas para a direita. Então, nós vamos ter 82, um zero, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 820.000. E a letra E, nós vamos de novo repetir o número. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Vamos colocar a vírgula entre 3 e o 4. Vamos jogar 3,4 vezes 10 elevado. Vamos contar agora da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,4 vezes 10 elevado a 8. Bem, segunda questão diz o seguinte. A massa do Sol é de... Então, você vai ter esse número que representa a massa do Sol. E a massa da Terra é essa. Escreva em notação científica a massa do Sol e a massa da Terra em quilos. Então, essa questão também é muito simples para transformação em notação científica. Então, o primeiro passo, nós vamos deslocar a vírgula entre 1 e o 9. Nós vamos contar, então, as casas decimais sempre da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, isso é 1,9 vezes 10 elevado a 21. Essa é a massa do Sol. Lembrando que vai ser aqui em quilogramas. A massa da Terra, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda, colocar entre o 5 e o 9. E vamos contar a quantidade de casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Questão 3. Observe a tabela abaixo, onde é possível verificar a massa do planeta do Sistema Solar. Então, você vai ter a massa de Mercúrio, massa de Vênus, Terra, Marte e Saturno. Aí está perguntando quem é o planeta de maior massa e o planeta de menor massa. Para a gente verificar quem são esses planetas, basta nós olharmos aqui as potências de base 10, certo? Maior massa será aquele planeta que tiver maior potência de base 10. Então, podem verificar aqui que a maior potência de base 10 é 10 elevado a 29. Logo, o maior planeta é Saturno. E essa massa é 5,671 vezes 10 elevado a 29. O de menor massa é aquele que tiver menor base 10. No caso aqui nós temos duas. Mercúrio, 10 elevado a 26 e Marte, 10 elevado a 26. Quando nós temos duas bases 10 que são iguais, nós temos que verificar os números decimais. Então, eu verifico que Mercúrio tem 2,390 e Marte tem 6,676. Logo, 2,390 é menor. Então, o planeta de menor massa é Mercúrio. Bem, gente, a quarta questão diz o seguinte.
Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve a seguinte resposta. João diz o seguinte: as grandezas escalares possuem apenas valor numérico, já as vetoriais possuem, além do valor numérico, direção e sentido. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Massa e velocidade são exemplos de grandezas escalares. Bem, só para a gente poder lembrar, João acertou ao dizer que grandezas escalares possuem apenas valor numérico e as vetoriais, além do valor numérico, ela possui, como nós sabemos, direção e sentido, então ele acertou. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, sim, porque possuem, precisam de mais informação. Massa é um exemplo de grandeza escalar, porém velocidade não. Velocidade é um exemplo de grandeza vetorial. Então ele acertou ao dar os exemplos, as definições, e errou ao dar os exemplos, certo? Vamos ver aqui a afirmativa de Pedro. As vetoriais têm duas características, módulo e direção. As escalares possuem apenas valor numérico. Então, ele acertou. Força e velocidade. Perdão, ele esqueceu aqui que nas grandezas vetoriais também precisa de valor numérico, né? Então, ele errou aqui a definição. As escalares possuem apenas valor numérico. Força e velocidade são exemplos de grandezas vetoriais. Força é uma grandeza vetorial, velocidade também é uma grandeza vetorial. Massa e tempo são grandezas escalares. Então, Pedro acertou os exemplos e errou a definição, certo? Então, a alternativa certa é a letra D. João acertou as definições e errou ao dar exemplos. E Pedro acertou os exemplos e errou a dar as definições. Questão 5. Um aluno do ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, comprar 5.000 gramas de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades de quilograma e mililitros? Então, nós temos que primeiro a gente transformar 5.000 gramas em quilogramas. Para isso, nós temos que lembrar que, para transformar de gramas para quilogramas, como nós temos unidades menores, né, nós vamos dividir isso por 1.000. Então, nós vamos pegar 5.000 e dividir isso por 1.000. Cortar esses 3 zeros, logo isso é 5 quilogramas. Em cima, nós temos também que transformar 8 litros em ml. Para isso, nós vamos fazer o contrário, nós vamos multiplicar por 1.000, né? Porque litros é maior que ml. Então, vamos pegar 8 e multiplicar por 1.000. Assim, 8 vezes 1.000 dá 8.000 ml. A resposta certa aqui é a letra C. Questão 6 diz o seguinte: um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine quem é o deslocamento do automóvel. Então, imaginemos que aqui é o caminho percorrido. Ele iniciou no quilômetro 20 e parou no quilômetro 65. Como nós temos que lembrar, o deslocamento, que é o ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial. O quilômetro 20 é o espaço inicial, 65 é o espaço final. Logo, o deslocamento vai ser 65 menos 20. Deslocamento, então, é 45 quilômetros. Gente, sétima questão diz o seguinte: você está viajando sentado na poltrona de um ônibus da BR-222 em direção a Fortaleza. Marque a alternativa que mostra um referencial ao qual você está em repouso e outro referencial ao qual você está em movimento, tá bom? Então, só para a gente poder lembrar, o conceito de referencial depende do observador, certo? Então, a gente tem que marcar se você está dentro do ônibus,
quem está em repouso em relação a você e quem está em movimento. Então vamos lá. As árvores. Bem, as árvores em relação a você estarão em movimento. E o motorista estará em repouso. Lembrando que você está dentro do ônibus. A janela do ônibus que está ao seu lado vai estar em repouso. E as árvores estarão em movimento. O solo do ônibus. Ora, se você está dentro do ônibus, o solo do ônibus vai estar em repouso. A porta do ônibus também estará em repouso. Casas. Bem, as casas estarão em movimento em relação a você e o semáforo também está em movimento em relação a você. Então, o referencial que estará em repouso e outro em movimento seria a janela do ônibus e a árvore. Letra B. Questão 8. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Então, de acordo com a questão, o deslocamento ele é 5 km, certo? E o ΔT, que é o tempo, é 10 segundos. Nós temos que observar bem aqui que a velocidade média ela é uma razão entre o deslocamento dividido pelo tempo. Nesse caso, ele quer que essa velocidade média seja calculada em metros por segundo. Como eu tenho um deslocamento em quilômetros, eu preciso transformar esse deslocamento em quilômetros para metros. Eu tenho que lembrar então de que para eu transformar quilômetros para metros, nós vamos multiplicar isso por 1000. Assim, 5 quilômetros vezes 1000, nós temos então 5.000 metros, né? Então o deslocamento agora será 5.000 metros, que nós vamos dividir pelo tempo, porque a velocidade média é o espaço pelo tempo. 5.000 dividido por 10. Corta esse zero com esse. E lembrando que isso é em segundos, então a velocidade média é de 500 metros por segundo. Questão 9 diz o seguinte, gente, ó. Um ônibus passa pelo quilômetro 20 de uma rodovia às 6 horas e às 10 horas passa pelo quilômetro 260. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, vocês podem observar aqui, o espaço final dele é o quilômetro 260, porque foi onde ele finalizou, e o espaço inicial é o quilômetro 20. Então, o primeiro passo para calcular a velocidade média é calcular o deslocamento. Deslocamento, como nós sabemos, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, será 260 menos 20. Logo, o deslocamento é 240 quilômetros. O tempo, a variação de tempo, vai ser o tempo inicial, o tempo final, que é de 10 horas, menos o tempo inicial, que é de 6 horas. Então, o tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é 6. 10 menos 6, 4 horas. Velocidade média, lembrando mais uma vez, sempre é a variação do espaço em relação ao tempo, né? Então, o ΔS é 240 e o ΔT, 4. 240 dividido por 4 vai dar 60 km por hora. Cuidado com essa unidade aqui, que é a unidade de velocidade média, certo? Questão 10 diz o seguinte. Coloque V ou F nas afirmativas, nas alternativas. A tem o seguinte. Grandeza escalar é aquela que tem módulo, unidade e direção? Não, gente, aí essa definição está errada. A grandeza que possui módulo, direção e sentido é a grandeza escalar. Eu já posso dizer que essa primeira alternativa aqui está falsa. Como, por exemplo, a velocidade de um corpo, cuja unidade usual é km por hora ou metros por segundo. Velocidade é uma grandeza vetorial. A segunda, grandeza vetorial é aquela que tem módulo, direção e sentido? Sim, verdadeiro. Como, por exemplo, força, cuja unidade é Newton. Então, é verdadeira. Definição correta. Terceira alternativa. A temperatura é o melhor exemplo de grandeza vetorial, cuja unidade é grau Celsius? Não, gente, temperatura é uma grandeza escalar. Então, é falso. Se um corpo X está em movimento em relação ao corpo Y, então Y está em movimento
em relação a X, se a gente tiver verdadeiro. E por último, uma criança dormindo está em repouso em relação à cama? Está. Se ela está parada, né? Então, falso, verdadeiro, verdadeiro.